Questão de número 12. Fiquei devendo o vídeo anterior. Vamos discutir agora com bastante calma e tranquilidade a questão de número 12. Bem, o enunciado é o seguinte. Determine o conjunto dos valores de x que satisfazem o sistema de inequações. Bem, pessoal, o que eu tenho? Duas inequações do segundo grau. Uma com uma estrutura completa e a outra com uma estrutura incompleta. Mas isso não é problema. Vamos agora tentar resolver. Seguinte. Você vai me fazer o seguinte favor. Essa primeira equação, que eu vou chamar aqui de 1, você deve solucionar como eu fiz as duas questões anteriores. E o mesmo você deve fazer com a segunda equação. Soluciona a inequação. Quando você terminar de encontrar o conjunto de solução da primeira e encontrar o conjunto de solução da segunda, você deve lembrar que nós estamos trabalhando com um sistema. E o que o sistema quer dizer? Que a resposta final vai ser a região que satisfaz a primeira e também satisfaz a segunda. Então, você resolve cada uma separadamente, depois você junta para chegar ao resultado final. Tudo bem? Então, vamos começar. Vou escrever essa daqui. X ao quadrado menos 4x mais 3 maior do que zero. Maior ou igual a zero. Primeira. X ao quadrado menos 4x mais 3 maior ou igual a zero. Conferindo. X ao quadrado menos 4x mais 3 maior ou igual a zero. Muito bem. Como eu já sei que você sabe fazer pelo delta, vou tentar mais uma vez estimular o raciocínio direto da soma e do produto. Tudo bem? Soma e o produto das raízes. Como é que você faz rapidinho? Produto. Pronto. Soma e produto. A soma x1 mais x2 menos b sobre a. Então, vai dar 4, enquanto que o produto x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Então, 3. Lembrando que se você for analisar direitinho, quem é o a? 1, o b menos 4 e o c igual a 3. Pronto. O a igual a 1, b igual a menos 4, c igual a 3. A soma tem que dar menos b sobre a. Então, por isso que fica 4, porque menos com menos e o a é 1. Então, 4. E o produto, c sobre a. 3 dividido por 1, 3. Acabamos aqui. A soma e o produto. Certo. Mas o que é que eu preciso? Que você consiga, através da soma e do produto, encontrar direto as raízes. Vamos tentar? x1 e x2. Eu preciso de dois números que quando você soma dá 4 e que quando você multiplica dá 3. Muito bem. Agora foi fácil. 1 e 3. A soma 4 e o produto 3. Achando as raízes. Depois que eu faço e acho as raízes, vamos começar a montar o estudo dos sinais. Cadê a reta? Vou colocar aqui. Pronto. Observe que existe a igualdade. Quando eu tenho aqui a igualdade, você vai colocar bolinha fechada nas raízes, tá bom? No caso, o 1, bolinha fechada no 1 e bolinha fechada no 3. Legal? Então tá aí. Como vai ficar a distribuição dos sinais? O mesmo sinal de A fora das raízes e no meio o contrário de A. O A, observe, ele é positivo. Então fica mais
mais, porque é o mesmo sinal de A, e menos, que é o sinal contrário de A. A região que me interessa, a região que me dá o valor maior do que zero. Maior é positivo. O igual acontece nas raízes, no 1 e no 3. Então, a região que de fato me interessa é a região que vem antes do 1 e a região que vem depois do 3. No caso, as regiões com o resultado positivo, que é justamente o que eu desejo. Vamos escrever o conjunto de solução da primeira? Conjunto de solução. Conjunto de solução. X pertencente aos reais, tal que o x tem que ser um número que vem antes do 1, portanto, menor ou igual a 1, ou um x que vem depois do 3, maior ou igual a 3. Pronto. E aqui o nosso resultado. O nosso primeiro conjunto de solução. Lembrando que o Thiago fez aqui foi solucionar a primeira inequação. Se a preocupação fosse resolver apenas a primeira, eu já tinha concluído a questão. Tá? Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Que essa estrutura, x ao quadrado menos 4x mais 3, só vai dar um resultado maior ou igual a zero se você usar qualquer número 1 ou menor do que ele, ou o 3 ou um número maior do que ele. Pronto. Foi o que eu encontrei. Vou agora para a nossa segunda. Deixa eu pegar aqui um outro slidezinho. Tá aqui, ó. Pronto. Primeira já foi. Vamos agora para a nossa segunda inequação, que é x ao quadrado menos 2x menor ou igual a zero. Então, segunda. X ao quadrado menos 2x menor ou igual a zero. Então, x ao quadrado menos 2x menor ou igual a zero. Então, x ao quadrado menos 2x menor ou igual a zero. Vamos começar. Nesse caso, Thiago, como é que tu faz para encontrar as raízes, já que a inequação ela é incompleta? Beleza? Então, calma. Vou te mostrar como é que você faz nesse caso. Ó. Vamos encontrar as raízes. Duas raízes, porque continua se tratando de uma estrutura do segundo grau. Para encontrar as raízes, ou zero da função, você deve pegar a estrutura e igualar a zero. Pega a tua estrutura do segundo grau igual a zero. X ao quadrado menos 2x igual a zero. O x eu posso colocar em evidência. Quando você coloca o x em evidência, fica x menos 2, que vem igual a quem? A zero. Então, vamos repetir. X ao quadrado menos 2x, coloca o x em evidência. Ó. Então, você vai ficar com x vezes x menos 2. É tanto que se você desenvolver, volta. Ó, x vezes x, x ao quadrado, menos 2x. Nesse caso, quando você tem um produto de dois números e o resultado é zero, você faz como primeira possibilidade o x ser igual a zero, que é o primeiro valor, ó, ou o x menos 2 é igual a zero. Porque, com certeza, um desses dois fatores, pessoal, será igual a zero. Então, entenda que o que eu encontrei quando eu fiz x igual a zero e x igual a 2, eu estou encontrando as raízes. Os valores que, ao serem colocados no lugar do x, faz com que tudo dê zero. 0 menos 0. 2 ao quadrado, 4, menos 4, 0. Tá bom? Então, você quebra. Ó. X igual a 0 ou x menos 2 igual a 0. Beleza? Então, tá aí. Muito bem. Falta agora, claro, fazer a parte com relação ao estudo dos sinais. Vamos, então, pedir ajuda à nossa régua para ficar bem organizado, né? Pronto. Tem que tirar ela daqui. Pronto. Já achei as raízes. Lembrando, mais uma vez, tanto 0 quanto 2 vão zerar a minha estrutura.
Então, são as raízes. Deixa eu ver o que eu coloquei. Coloquei de azul. Então, vamos colocar de azul também. 0 e 2. Então, aqui, ó. 0. E aqui, 2. 0 e 2. Certo? Palavra da sorte. Ma. Can. Ma. Pronto. Fora, mesmo sinal do A. O A aqui, ó. 1. Ele é positivo. Positivo. E contrário, negativo. Observe que nesse caso, a região que me interessa é a região que faz com que tudo seja menor do que 0. Lembrando que o igual, meus amigos, já acontece nas raízes, no 0 e no 2. A minha preocupação agora é procurar um número que seja menor do que 0. Então, para dar menor do que 0, é para dar negativo. Então, valores entre 0 e 2. Quem é o conjunto de solução nesse caso? O conjunto de solução passa a ser x pertencente aos reais, tal que o x vai ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2. Então, tá aí o nosso resultado. Pronto. Isso aqui é a solução. O x vem depois do 0, tendo a igualdade, e menor do que 2, antes do 2. Beleza? Então, achamos as raízes, botando o x em evidência, tá, pessoal? Não esquece, bota o x em evidência, já que ela está incompleta, que a minha equação vai estar incompleta, então, resolve. Acabamos a questão? Ainda não. Entenda que eu consegui solucionar a primeira inequação e consegui solucionar a segunda inequação. Vamos agora juntar esse desenho, de vermelho aqui, com esse desenho que você está vendo aqui. É isso mesmo. Vamos juntar num só. Só para você ter uma ideia. Ó, aqui, ó, a situação de número 1 e aqui, ó, a situação de número 2. Eu já tinha montado, aí, ó, situação número 1, ó, antes do 1, depois do 3, que é positivo. Antes do 1 e depois do 3, que é positivo. Já na situação número 2, entre 0 e 2, que é negativo, que é o que ele quer, menor do que 0. Entre 0 e 2, que é negativo, que é o que ele quer, ó. Negativa, pronto. Agora, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso juntar o que serve para a situação de número 1 com o que serve para a situação número 2. Então, vamos juntar essas duas estruturas, esses dois gráficos. Vai juntar, Thiago? Vamos juntar, bora. E o desenho vai ficar exatamente assim. Se você for montar direitinho, eu vou desenhar, eu gosto de desenhar. Vamos. Aqui, preste atenção, bora fazer zoada. Primeiro, desce um pouquinho. Segundo, desce um pouquinho. E a resposta tá aí, situação de número 3. Então, galera, essa é a nossa questão. Pronto. Show de bola. Aqui, ó, situação de número 1. Aqui, situação de número 2. E aqui o sistema sendo solucionado. A interseção entre a 1 e a 2. O que serve para as duas ao mesmo tempo. Vamos escrever? Vamos desenhar? Vamos. Bem, colocando as raízes da primeira. 1 e 3. 0 e 2. Coloque ordem crescente. Lembrando que você deve observar as retas, ó. E os valores estão aumentando. Então, 0. Bota logo 0 bem aqui. Que é o menor dos 4 pontos. Então, 0, bola fechada. Depois o 1 em cima. 1 em cima. Boa. Depois o 2 embaixo. Olha o 2 aí. E depois o 3 em cima. O 3 em cima. Pronto. Muito bem. Qual é a região que interessa para a situação número 1? Antes do 1 e depois do 3. Então, olha só. Antes do 1 e depois do 3. Qual é a região que interessa para a situação número 2? Entre 0 e 2. Pronto. Compara agora e vamos puxar até lá embaixo, ó. Puxa, puxa. Aí chegou aqui, ó. Puxa.
Puxa no 2 e puxa também no 3. Puxa todo mundo. Ficamos, portanto, com 0, com 1, com 2 e com 3. Pronto, tá aí. Aí eu te pergunto, qual é a região que satisfaz as duas situações ao mesmo tempo? Ó, antes do 0, pessoal, serve apenas para a primeira, então não serve como resposta. Entre 0 e 1, observe, serve aqui em cima, serve aqui embaixo. Portanto, é uma região que serve como solução para as duas. Então, eu conto, 0 e 1, deixa aí. Entre 1 e 2, não serve para a primeira, então já não serve como resposta para o sistema, que tem que satisfazer as duas ao mesmo tempo. Entre 2 e 3, pessoal, ó, não serve para a primeira e também não serve para a segunda. No caso, depois do 3, serve apenas para a primeira e não serve para a segunda. Conclusão, resposta. O conjunto solução final, o que vai ser a resposta da questão, a resposta do sistema vai ser x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser um número maior ou igual a 0, porque está depois dele, e menor ou igual a 1, porque está antes dele. Pronto, pessoal. Então, chegamos a essa estrutura que você está vendo aqui, ó. Então, entre 0 e 1. Muito bom, muito bom. E você pode marcar o item correto, no caso, o item C de casa. O x maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. É a solução do sistema. Maior ou igual a 0 e menor do que 1. Ok? Que se você observar, o desenho que eu fiz aqui é justamente esse, ó. E você observa, ó, que a única região que serve realmente, ó, como eu fiz agora, é a região entre 0 e 1. Aqui, ó. É o que tanto serve para a primeira como serve para a segunda. Nada mais. Então, entre 0 e 1 é a nossa questão. Muito bacana, pessoal. Não esqueça, o sistema me obriga a resolver a primeira, resolvi, resolver a segunda, resolvi, e juntar na interseção para procurar uma solução comum. E encontrei entre 0 e 1. Por isso a resposta, o item C de casa. Questão de número 13 já foi. Vamos à questão de número 14. Vixe, a 14, pessoal. Pense numa questão bacana. Questão 14, ela tem realmente uma estrutura bem peculiar. Não é uma questão fácil, não é uma questão que se cair em uma prova você vai fazer com facilidade. Não. É uma questão que exige um artifício. E questões que acabam exigindo alguns artifícios vai fazer com que você tenha o quê? Que já ter visto uma questão parecida junto. Então, se você nunca tiver visto uma questão usando um artifício parecido com esse, não faz. Você vai quebrar a cabeça, vai pensar, mas não vai chegar ao resultado como deveria. Deixa eu te mostrar. Olha que questão bacana. Seja R uma função das raízes, seja R uma das raízes da equação 2x ao quadrado menos 67x mais 2 igual a 0. Vamos calcular o valor de duas vezes R mais 1 sobre R. Beleza? Tiago, o que significa esse R? O R, uma das raízes. O que você imagina? Vamos fazer o seguinte. Não adianta o Tiago chegar aqui e dizer assim, a questão resolve assim. Não. Vamos imaginar você no dia da prova. A questão está dizendo que o R é uma das raízes. Certo? Raiz de uma equação de segundo grau me faz pensar em achar o delta, x' e x'. Pois vamos. Um bate-papo, tá? Eu não vou apresentar isso aqui ainda como solução. Bate-papo. O bate-papo que eu estou montando é justamente porque eu sei que muita gente vai cometer esse vacilo, tá certo? Então deixa eu te mostrar aqui o bate-papo. Bate-papo. 2x ao quadrado menos 67x mais 2 igual a 0. O delta, b ao quadrado menos 4ac. O delta, então, o b, menos 67. Já não gostei, Thiago. Mas tudo bem, continua. Menos 67 ao quadrado
menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, 2. Então, o delta vai ficar igual a menos 67 ao quadrado. Isso aí vai dar um número muito bonito. Pronto. 4.489. 4.489 menos 8. 16, né? Que vai ficar final lá. Então, menos 16. Nesse caso, o delta vai ser 4.489 menos 16. Vai dar 4.473. Quando você pensa em tirar a raiz, não tem raiz exata. Pronto. Foi aqui que você amufinou. É isso mesmo. Vai dar 66,8. Não. Conversa comigo. Só, já era. Na hora que você encontra esse delta, 4.473, desse jeito, sem raiz exata, já era. Chega, risca, apaga tudo. Apaga. Vem cá. Pronto, apaga. Não rola. Tu já pensou como é que você vai ficar com as raízes se esse delta fosse realmente utilizado? O delta de 4.473, que não é exato. O x' de duas linhas? Não. Para substituir aqui, não. Tirar MC? Não, desistiu. Já era. Não dá para seguir o padrão convencional de achar a primeira raiz, a segunda raiz. Ah, Thiago, mas a questão garante que o R é raiz. Eu sei que ele garante que o R é raiz. E que dá uma função, uma equação de segundo grau. Então, teoricamente, esse R que vai aparecer aqui, ó, que é a raiz, você calcula e volta substituindo. Mas eu quero que você entenda que se você seguir esse padrão, que é o padrão, digamos assim, mecânico, automático, não, pessoal, você não vai conseguir solucionar, porque você vai encontrar um delta que não tem raiz exata, um número muito grande, vai ficar com uma estrutura bem complicada. Tiago, mas eu sou otimista. Eu vou continuar com esse número difícil até o final. Chega no resultado? É, pessoal, chega. Se você for, vai dar muito trabalho, mas chega. Talvez você desista ou erre por conta dos cálculos. Mas que chega. É matemática. É uma estrutura exata. Então, como funciona o artifício que nós vamos usar? Lá vai. O que também não é um artifício muito fácil, mas é bem interessante. Quando ele diz que R é raiz, significa dizer que se você pega esse R e substitui na equação, o resultado vai ser igual a quem? A zero. Como assim, Thiago? Vai ficar 2R ao quadrado, não é raiz? Eu estou substituindo no lugar do x, ó, menos 67R mais 2. Isso aqui igual a zero. Ok? Então, 2R ao quadrado menos 67R mais 2 igual a zero. O R é raiz. Já que o R é raiz é o número que colocado no lugar do x, faz com que tudo dê zero. Pronto. Observe que o que eu quero encontrar 2 vezes R mais 1 sobre R. Tudo bem? Beleza. Pessoal, o artifício que nós vamos usar é o seguinte. Você vai simplesmente mexer com a expressão para transformar na expressão que você deseja. Multiplica aqui, ó. Quem está fora multiplica quem está dentro. Então, você quer 2R mais 2 dividido por R. Então, é isso aqui que eu quero descobrir quanto é que vale, ó. 2R mais 2 sobre R. Então, se você souber o valor dessa partezinha aqui, ó, você acabou a questão. Confere? Se você souber quanto é que vale 2R mais 2 sobre R, acabou a questão. O problema é você encontrar essa expressão aqui. Vamos tentar? Vamos tentar. Primeira coisa. 67R, vou jogar para o segundo membro. Joga para lá. Vamos ficar então com 2R ao quadrado
mais 2, que ficou no primeiro membro, igual a 67R. Pronto. Se você observar, eu posso dividir todo mundo por R. Se você dividir todo mundo por R, o que é que vai acontecer? Eu estou dividindo todo mundo por R por quê? Porque observe que eu tenho um objetivo, que é chegar em 2R e 2 sobre R. Observe aqui, ó, que eu tenho já 2R aqui e já tenho 2 aqui. Falta só colocar o R embaixo. Se dividir todo mundo por R, você vai ficar com a seguinte estrutura, ó. 2R ao quadrado mais 2 igual a 67R. Lembrando que quando você divide todo mundo por R, não vai alterar, já que você está fazendo em todas as parcelas. Então, não existe nenhum tipo de restrição quanto a essa divisão. Esse R cancela com esse R cancela com esse. O que é que sobra, então? 2R aqui em cima, ó. 2R mais 2 sobre R. 2 sobre R. Igual a 67. Conclusão, pessoal. O que você quer nesse aqui? O que você quer? 2R mais 2 sobre R. E o resultado dá quanto? 67. Resposta correta, 67. É ou não é uma questão muito bacana? Mas é uma questão extremamente difícil. Como eu te falei, se você nunca tiver visto algo parecido, nenhum artifício desse tipo, desse cenário, você não vai conseguir fazer. Ter essa sacada que tem que jogar o 67R para o segundo membro, dividir tudo por R. Dividir tudo por R, pessoal, você pode também pegar esse R que está aqui, ó. Se for o caso, ó, esse R que está aqui, e passar dividindo, ó. Divide o R para cá, divide o R para cá. Então, você passa dividindo o R, ó. E vai encontrar essa expressão, tá bom? Dá a mesma coisa. Legal? Tenta refletir um pouco sobre a solução que nós fizemos a 14 e eu já estou me preparando para o próximo vídeo. E eu prometo, começa o vídeo seguinte fazendo a rápida revisão, depois de você, digamos assim, já conseguir digerir a questão de número 14. Beleza? Pessoal, tudo de bom? Um forte abraço e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.